Brasileiros, brasileiras, meus amigos, minhas amigas, inclusive virtuais. Vou discutir com vocês porque que o impeachment do presidente Dilma é golpe. E nós temos que fazer uma análise histórica, porque somos seres históricos. Através da história que nós vamos compreender se é golpe ou não é golpe. Bom, a primeira coisa a ser considerada são as semelhanças entre o golpe de 64 com o atual golpe que está sendo dado em 2016, ou seja, 52 anos depois do golpe militar de 64. Inicialmente, nós podemos colocar que o golpe de 64 foi contra dois personagens, o Jango, que era o então presidente, e o Brizola. Os golpistas alegavam que o Jango e o Brizola iriam instalar a ditadura comunista no Brasil. E através desse movimento, através desta mobilização, conclamaram a sociedade para defender a democracia, por incrível que pareça, e a liberdade. Realizaram uma manifestação em São Paulo com mais de 500 mil pessoas. Da mesma forma que agora também são dois personagens, o ex-presidente Lula e a Dilma. E também colocaram mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo. E agora o argumento é pela recuperação da economia e a governabilidade. Bom, da mesma forma que as pessoas foram manipuladas e enganadas pela mídia em 64, elas estão sendo enganadas agora em 2016. Enganadas por quê? Porque da mesma forma que se colocaram que a questão era apenas em relação a Jango e Brizola, agora está dizendo que é apenas em relação a Lula, PT e Dilma. Mas eu quero dizer para vocês, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso que está em jogo. Não tem nada a ver com Lula, Dilma e PT. Essa é a primeira manipulação, grande manipulação que a mídia está falando para você. E por que a mídia está dizendo que é apenas Lula, Dilma e PT? Porque se ela falar que é um golpe de Estado, você que está me ouvindo aí, você vai ser contra. Porque 99% dos brasileiros são a favor da democracia, são contra a ditadura, são contra o estado de exceção. Então, dos 220 milhões de brasileiros, 99% é a favor da democracia, talvez apenas 1% seja a favor da ditadura militar e do fascismo. Ainda que 1% seja muita gente, hoje seria 2 milhões e 200 mil pessoas, mas é a imensa minoria da população brasileira. Sobrariam mais de 220 milhões de brasileiros a favor da democracia. Então, primeiramente, você tem que compreender isso. Se você é a favor da democracia, você tem que lutar contra os golpistas e ver e compreender que este movimento ele é golpista. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação à questão do impeachment. O impeachment é uma medida extrema. O impeachment não pode ser usado como um atalho para a chegada do poder. E isso deve ficar bastante claro. E devemos também pegar a história para compreender por que o impeachment é um golpe nessa atual conjuntura. Vamos dar dois exemplos. O primeiro exemplo, quando o impeachment foi implementado. E o segundo exemplo, quando não foi implementado. Em relação ao impeachment do ex-presidente Collor, houve um consenso da sociedade. Ou seja, toda a sociedade fez um consenso de que o ex-presidente Collor cometeu crime de responsabilidade. Ou seja, todos os representantes dos partidos políticos, juristas, intelectuais, artistas, enfim, toda a sociedade brasileira e todos os partidos votaram a favor do impeachment do ex-presidente Collor. Então houve um consenso da sociedade. Então o impeachment ele é válido quando existe um consenso da sociedade que o presidente e ou o vice-presidente cometeram crime de responsabilidade. Não é o caso em relação à atual presidenta, a Dilma. Não existe um consenso na sociedade que ela tenha cometido um crime de responsabilidade. Então isso é um golpe, e um golpe extremamente perigoso. Por quê? Quando o impeachment
é utilizado num consenso, ele é extremamente benéfico à sociedade. Mas quando ele não é utilizado em um consenso, ele implica numa incógnita, porque não existe hipótese na história do Brasil do impeachment sem ser um consenso da sociedade. Então vamos colocar que, não sendo consenso da sociedade, as consequências são imprevisíveis e em qualquer hipótese todos nós sairemos perdendo. Todos nós, eu, você, todos nós. Por quê? Ainda que a tese de que seja um golpe prevaleça e não aconteça o impeachment, apenas o esforço que está sendo feito, as energias que estão sendo gastas, as economias paralisadas, a falta de gerenciamento do país, a falta de governabilidade, isso tudo coloca prejuízo incalculável à sociedade brasileira. Então, ainda que não seja aprovado o impeachment, que a sociedade compreenda corretamente que se trata de um golpe, isso já trouxe prejuízos incalculáveis à nação, fruto de uma oposição irresponsável, uma oposição que quer chegar ao poder a qualquer custo. Agora, se o impeachment foi aprovado, se o impeachment sair sem um consenso, é evidente que aqueles que foram usurpados do poder de uma forma ilegítima, que estavam lá por meio do voto da maioria dos brasileiros, eles não vão aceitar isso. E é possível até que ocorra uma guerra civil no Brasil, que pessoas morram, parentes meus, seus, amigos, venham a morrer numa luta muito grande. E por que isso? Porque eles querem implantar o fanatismo político. Quem quer implantar o fanatismo político? As mídias, principalmente a Rede Globo, porque o fanatismo ele é uma forma de imbecilização das pessoas. As pessoas param de raciocinar, as pessoas deixam de refletir sobre as coisas e passam a aceitar determinados dogmas e determinadas verdades como se fossem verdades absolutas e passam a fazer qualquer coisa, mesmo coisas que lhe prejudiquem, como em 64, as pessoas por um fanatismo político contra o comunismo, que não era uma ameaça nenhuma às pessoas, as pessoas colocaram no poder uma ditadura militar que durou por mais de 21 anos, uma ditadura militar que acabou com direitos, que acabou com prerrogativas individuais. Imagine você hoje não ter uma internet, não poder protestar, não poder falar de política sob pena de ir preso, seus familiares, enfim, é um estado de terror. Uma ditadura militar, um estado de exceção é um estado de terror. É isso que você tem que entender. Então é isso que está colocado. A mídia está querendo manipular você em prol dos interesses dela, mídia. Por quê? Ela quer ganhar em cima disso. Se ela conseguir dar o golpe e colocar um outro governo no lugar da presidenta Dilma, um governo comprometido com aumentar a arrecadação dela de patrocínios, de verbas públicas. Está comprovado que a Rede Globo teve um prejuízo, diminuiu o seu faturamento no ano passado e enfrenta crises esse ano também. Então ela é uma das motivadoras disso. Então agora você já sabe, impeachment sem consenso da sociedade é golpe e você é o maior prejudicado.